Fernandes, estamos começando aqui mais uma transmissão ao vivo e nessa transmissão de hoje eu quero falar sobre a hierarquia dentro das igrejas. Nós sabemos, queridos, que a Bíblia mostra para nós que a igreja sempre teve líderes, sempre houveram líderes na igreja de Cristo. Em Atos dos Apóstolos capítulo 15, nós vimos ali todo o conselho, o colégio apostólico, os anciãos, os líderes da igreja, se reunindo para tratar as questões do evangelho que seria pregado para os gentios e para os judeus. Nós vemos Paulo escrevendo a Tito, uma das epístolas pastorais, logo no primeiro capítulo, Paulo dizendo o propósito pelo qual ele o deixou na ilha de Creta para constituir presbíteros, uma liderança ali para conduzir o rebanho para a igreja. E nós vemos o apóstolo Pedro escrevendo, também se auto-intitulando, né? Vamos dizer assim, se intitulando, perdão, refazendo a minha colocação. O apóstolo Pedro se intitulando de presbítero, como os demais a quem ele está escrevendo e orientando. O apóstolo João também se identifica como um presbítero e Paulo se identifica como apóstolo de Cristo, tá? Agora, essas funções, esses cargos, esses títulos, tá? Isso teria sido dado para a hierarquia, pois é o que nós temos visto na igreja atual, tá? Tanto na igreja católica, apostólica romana, queiram chamar assim, como na própria igreja evangélica. Nós temos visto que tornou-se patamar de hierarquia. Como assim, pastor? Deixa eu explicar para você, antes da gente ir para o texto bíblico e ver por qual motivo o Senhor deixou essas funções ministeriais, tá? Mas o que nós vemos nas igrejas hoje é o seguinte: nós temos os membros, aí começa a subir o patamar de hierarquia, né, de quem manda. Aí temos o obreiro, que é maior do que o membro, aí vem o diácono, que é maior do que o obreiro e maior do que o membro, aí vem o presbítero, que é maior que o diácono, que o obreiro e que o membro, aí vem o evangelista, que é maior do que o presbítero, do que o diácono, do que o obreiro, do que o membro, aí vem o pastor, que é maior, que manda mais, né? Que é maior do que o evangelista, do que o presbítero, do que o diácono, do que o membro. Aí vem o bispo, que já é maior do que o pastor, né? Do que o evangelista, presbítero, diácono, membro, e vem o apóstolo, né? Que é maior, que manda mais, né, do que o bispo, do que o pastor, o presbítero, o evangelista, o diácono e o membro. Então, será que está certo, irmão? É claro que não, amados. É claro que isso não está correto. Essas designações, esses títulos, na verdade, eles não são, na verdade, títulos. Eles são designações ministeriais, aquilo que nós chamamos de designações eclesiásticas, de funções eclesiásticas, de um cargo, né, de uma função eclesiástica dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja que determinado indivíduo recebe, tá? Então vamos ver, mas não para patamar de hierarquia, como as igrejas de hoje, né? A gente vê uma briga terrível dentro de igreja, quem vai ser consagrado ao diaconato, quem vai ser consagrado ao presbitério, quem vai ser consagrado ao pastorado, aí passa a mandar nos outros, passa a gritar com os outros, aquela coisa toda, e a gente tem visto isso, queridos, dentro da igreja, e de modo algum deveria ser assim. O que nós vemos na igreja apostólica, tudo bem? Ok? O que nós vemos na igreja de Cristo, na igreja apostólica, tanto nos apóstolos como nos anciãos e presbíteros, embora uma liderança, né, da igreja, mas não uma liderança a punhos de ferro, mas uma liderança modelo, que foi como Pedro aconselhou aos presbíteros da igreja. Eles não são dominadores do rebanho, tá? Porque a liderança hoje acha que pode dominar o rebanho, acha que pode subjugar o rebanho de Cristo, né, e dominar sobre ele. E o apóstolo Pedro não. Se chamando, se identificando como um presbítero da igreja, dizendo aos demais presbíteros que pastoreia a igreja, mas não por torpe ganância, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus.
tá? Então, se não é para ter domínio, se não é para subjugar, se não é para dar ordem, mandar e desmandar para ser o maior, por que então as designações dessas funções ministeriais? Vamos entender. Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, nós vamos fazer a leitura a partir do verso 11, ok? E antes disso, querido, de fazer a leitura, eu quero fazer um convite especial a você. Qual o convite? Todos os sábados, aqui pelo meu canal, Pastor Jardel Fernandes Oficial, às 11 horas da manhã, tá? Entre 10 e 11 horas da manhã, nós iniciamos um novo projeto. Aprenda a ler a Bíblia corretamente e aprender o que está escrito, onde nós começamos na carta aos Romanos. Todo sábado, né? Você vai estar comigo aqui ao vivo, a gente vai ler um capítulo, no caso, né? Nós começamos agora de Romanos, um capítulo da Bíblia, tá? Ali rapidamente, fazendo uma leitura e uma meditação. É a leitura devocional, né? Como você abre a Bíblia em casa e lê, mas tem muita gente que não gosta mais de ler a Bíblia porque muitas letras, acaba não compreende nada ou quase nada, ficando confuso, sem saber entender. Então, eu vou ajudar você, pelo Espírito Santo, a ler a Bíblia e a compreender o que nela está escrito, ok? Então esse projeto está só começando, eu creio que com a bênção de Deus a gente vai conseguir, quem sabe, né, até ler o Novo Testamento inteiro, né? É isso? E você vai ler comigo, tá? Claro, se você não puder estar ao vivo sábado entre 10 e 11 da manhã, né, vai ficar gravado, tá bom? Para você ler, mas o importante é que você abra a sua Bíblia, leia comigo, tá? E a gente vai lendo e meditando, não é um estudo aprofundado, entenda, tá? Mas a gente vai abrindo a Bíblia, lendo e fazendo a meditação breve, rasa, rápida, objetiva, para os irmãos compreenderem o que está escrito, tá bom? Então esse é o projeto do nosso canal, começamos sábado, vamos avante aí, em nome do Senhor Jesus, ok? Então vamos lá, e você que não é inscrito no canal ainda aqui, se inscreva, tá bom? Acione o sininho, tá? E compartilhe essas mensagens, porque vidas precisam ouvir esse Evangelho da Graça, tá? Então vamos lá. Efésios, capítulo 4, ele vem falando, né, da morte de Cristo, que ele subiu acima de todos os céus, desceu abaixo, depois subiu, tá? E ele diz que ele mesmo, né, Cristo, o Messias, Jesus, no verso 11, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, né? No caso, a tradução poderia ter colocado também, ao invés de doutores, mestres, né? Que fica melhor fica mais numa linguagem mais popular para a gente aqui. Mas enfim, doutores são mestres, aqueles que ensinam, tá? Então observe, de fato, querido, a igreja sempre houve, como eu disse, uma liderança. Sempre a história da igreja teve uma liderança. A igreja nunca ficou assim dispersa, sem um líder, tá? Só que essa liderança, como eu disse, ela era exercida com humildade, tá? Com simplicidade, singeleza de coração e de espírito, e não como em forma de título hierárquico. Quem é maior do que o outro agora? Tá? Agora eu sou apóstolo, então eu sou maior do que todo mundo. Agora eu sou pastor, então agora eu posso mandar e desmandar e pisar em cima de todo mundo e todo mundo vai ter que me obedecer. Não, ele está dizendo que o próprio Jesus deu essas funções, vamos dizer, esses cargos, né, ministeriais, essas funções eclesiásticas ministeriais. Apóstolos, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Tá? Então, próprio Cristo quem designou essas funções eclesiásticas. Agora, com qual motivo? De que elas se tornassem títulos? Não, de modo algum. Tá? Mas o motivo pelo qual Cristo deu essas designações foi para, verso 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, observe. Cristo deu essas designações ministeriais não para títulos hierárquicos. Pastor, então é errado chamar alguém de pastor Jardel, por exemplo? Evangelista Auricélio, por exemplo? Diácono Jumar, por exemplo? Presbítero Francisco Facundo, por exemplo? Não, não é errado.
desde que você entenda que isso não é um título, ok? Que você está chamando ele de pastor Jardel, por exemplo, de presbítero Francisco Facundo, de diácono Gilmar Porfírio, de evangelista Auricélio Ferreira, como forma de identificação, tá? Da função, do cargo, do ministério eclesiástico que ele exerce no corpo de Cristo. Desde que você fale com este entendimento, tá? Mas, infelizmente, não tem sido assim nas igrejas. As pessoas chegam diante de um membro comum, tá? E tratam ele de qualquer jeito, ok? Aí quando chega diante do pastor, do presbítero, do evangelista, do diácono, sim senhor, sim senhor, sim senhor, sim senhor, opa, sim senhor, sim senhor, sim senhor, senhor. Já chega tremendo, não, o título dele ele é pastor, ele é o diácono, ele é o evangelista, ele é o líder, ele é o chefão, ele é quem manda aqui, sim senhor, sim senhor, sim senhor, ai, pelo amor de Deus, eu vou ter que me deparar diante do líder, ele vai falar comigo, meu Deus, eu estou apavorado. Não, para com isso. Embora, obviamente, próprio Paulo, aos Gálatas, aos Romanos, a carta aos Hebreus, Paulo escrevendo para Timóteo, ele orienta que a igreja, né, respeite os seus líderes, obviamente, né? Paulo, o autor aos Hebreus, chega até a dizer que devem submeter-se a eles, tá? Mas não na questão de ser um gado manipulado, tá? Submeter-se, obedecer, no sentido de quê? No sentido de, por conta das muitas heresias que rondavam a igreja naquele momento, né? Então aqueles líderes, fiéis ministros de Cristo, eles conduziam a igreja pelo caminho correto, pelo caminho certo. Então quando o autor aos Hebreus, quando Paulo, o Pedro, os apóstolos ensinam o povo a se submeter, obedecer os seus líderes, é exatamente para obedecer a mensagem que eles estão dando, receber a instrução bíblica, genuína, legítima, verdadeira, tá? Ortodoxa, que eles estão dando para os irmãos. Obedeçam seus líderes, submetam-se a eles, nesse sentido, não de ser um cachorrinho de coleira, tá? Ser um cachorrinho de coleira, mas nesse sentido, de uma submissão e obediência por conta da palavra que eles estão ensinando, sabendo que o líder genuíno, verdadeiro, legítimo, levantado por Deus, ele quer o melhor para as ovelhas, ele quer o melhor para o rebanho, ele quer o melhor para as pessoas que estão ali sob a sua liderança. Ele entende que ele não é maior do que ninguém, ele é apenas um ministro de Cristo, tem a responsabilidade de estar servindo aquele rebanho, servindo o povo que ali está. Mas você já percebeu, prestou atenção, em muitas igrejas hoje, no chamado altar, né, que não é um altar, não existe essa coisa de altar, ok? Existia no templo de Salomão e nos templos pagãos, tá? Mas na igreja de Cristo, de fato, não existe essa coisa de altar nem de templo santo. A plataforma onde os pastores ficam sentados, já viu? Eles fazem um altar, né? Um altar e colocam as cadeiras dos pastores ali, dos líderes ali em cima. Aliás, a gente vê isso, né? E aí preste atenção em alguns ministérios. Quem aqui do Ceará sabe, né, mais ou menos de quem que eu estou falando, me referindo aqui. Você de outro estado aí tem visto também pela televisão, pela internet, muitas igrejas, principalmente a Assembleia de Deus, me perdoe os irmãos da Assembleia, mas verdade precisa ser dita, a respeito da Assembleia, tenho muitos amigos dentro da Assembleia de Deus, tá? Inclusive o pastor Ayrton aqui de Fortaleza, que é meu amigão, enfim, tenho muitos amigos aqui da Assembleia de Deus, tá? Pessoas que eu tenho um carinho e que eu amo, igreja da Assembleia de Deus que eu prego todos os anos, já tem aquela agenda certa, enfim, mas preste atenção, ok? Inclusive, líderes e membros da Assembleia de Deus muito insatisfeitos com muita coisa, inclusive com isso aí. Aí você vai numa dessas Assembleias de Deus aí maiores, onde está o líder, né, do ministério, o bispo, né, que lidera todo o ministério, que supervisiona as congregações, enfim. Aí você observe que lá em cima do altar tem as cadeiras para os obreiros que vêm das congregações e tem um trono episcopal, né, um trono monárquico para o pastor sentar. A cadeira dele é diferente, já prestou atenção nisso?
né? Se você arrumar, se colocar 5 cadeiras, a do meio é a dele e é destacada. Né? Tem uma cor diferente, tem um negócio diferente, é mais alta, e a do meio é a dele porque ele é o líder, ele é o principal. Tá? Ele não pode sentar na ponta, nem no segundo, nem na outra, não, ele tem que sentar no meio. Né? Então, você já percebeu isso aí já? E outra também, né? Esses pastores aqui em Fortaleza mesmo, né? Pastores sentados em tronos. Eu vi lá a cadeira dos demais pastores, dos obreiros, dos demais pastores, as cadeiras mais simples ali, e a cadeira do pastor chefão, um trono lá na frente, né? Dourado, da cor de ouro, o assento, né? Um vermelho muito bonito, né? Dá aquela ideia de, para passar aquele impacto, né, de uma liderança, de uma monarquia, de um líder. Tá? Nós estamos vendo o motivo pelo qual o Senhor deixou as designações eclesiásticas, que não foi para motivos de hierarquia, de quem manda mais, tá? Mas foi para designação de cargo, de funções, com um objetivo. Qual o objetivo? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, querendo que a igreja se aperfeiçoe, tá? Que a igreja se aperfeiçoe para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Então, 3 motivos a primeiro aqui que ele fala logo. Primeiro, para que a igreja seja aperfeiçoada na graça, tá? Na fé, no conhecimento da palavra de Deus, para o aperfeiçoamento dos santos, né? Para a obra do ministério, tá? Para que o ministério tenha uma obra, não seja um ministério inerte, tá? Morto, improdutivo, e para que haja edificação no corpo de Cristo, que é a sua própria igreja. E aí no verso 13 ele diz: até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então ele diz também, continua a dar um 4º motivo aqui, para que todos, através desses líderes que Deus levantou, desses ministros que o próprio Deus instituiu para a igreja, nós possamos chegar à unidade da fé, a uma fé unida, a uma fé única, num evangelho único, na doutrina única, na doutrina legítima, genuína, verdadeira, pura, através dos ensinamentos dessa liderança que Deus levantou, nós, a igreja de Cristo, corpo de Cristo, possamos chegar à unidade da fé, ou seja, termos uma única fé, direcionada a um único evangelho, a um único Senhor que está nos céus, que é Cristo. Tá? Então, Paulo até critica essa divisão dentro da igreja de Corinto, ok? Porque ele deixou os ministros para isso, para que a igreja se una na fé, entenda o evangelho, compreenda a fé salvífica, compreenda a fé do evangelho, tá? Conheça a Cristo, todos ensinados pelo mesmo Espírito, ok? Da mesma doutrina, pelo mesmo ensinamento, seja pela boca do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor ou do mestre, como nós colocamos já no primeiro vídeo, na parte 1. Depois você vê a parte 1, tá? Que vai aparecer aqui no canto esquerdo, tá bom? Do vídeo, aqui em cima, né? Então, ele continua dizendo, para que não sejamos mais enganados, que vai dar um 5º motivo pelo qual o Senhor instituiu essa liderança, tá? Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, ele está dizendo que o 5º motivo pelo qual o Senhor instituiu uma liderança na igreja, que não foi para se tornar o título pastor, bispo, presbítero, apóstolo, diácono, não, tá? Mas para exercer-se a função ministerial, para ensinar a igreja, conduzir a igreja, ok? Para que a igreja não fosse mais menino, crescesse na graça e no conhecimento, aquilo que Pedro instrui na sua palavra, aquilo que os antigos profetas também instruíam a igreja, né? Cresçamos e prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O meu povo perece por falta de conhecimento, tá? E
O apóstolo Pedro também coloca isso, nós temos que crescer na graça e no conhecimento, e é isso que Paulo está dizendo aqui aos Efésios, para que nós aprendamos através desses ministros fiéis, tá? Para que não sejamos mais levados por todo o vento de doutrina, inclusive por aqueles que entram no meio do rebanho, como Paulo disse aos anciãos de Éfeso, em Atos capítulo 19, que depois da sua partida muitos entrariam no meio do rebanho, né, e ensinariam coisas perversas para ganhar os seguidores para si. Então, a igreja, quando é bem doutrinada, quando é bem instruída, quando aprende, quando confia na palavra de Deus, que é o evangelho, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, o evangelho apostólico ministrado pelos apóstolos, tá? Quando a igreja aprende a confiar na Bíblia, entende que a Bíblia é a palavra de Deus, que este livro é o livro sagrado, é o livro da revelação de Deus para o seu povo, que aqui estão contidas as doutrinas às quais nós precisamos crer, nós precisamos nos submeter, obedecer, quando o povo passar a crer nisso, a compreender, a aprender, mediante o estudo bíblico, ministrado por ministros fiéis, a quem Deus constituiu e levantou, então a igreja não vai mais ser levado por todo o vento de doutrina que surge por aí, vai aprender a identificar os falsos profetas, vai aprender a identificar os falsos mestres, os falsos líderes, tá? Aos hereges, as heresias, as falsas doutrinas, vai aprender a identificar, vai aprender a perceber, ok? Onde está a verdade e aonde está o engano. Ele vai aprender a perceber que todo aquele que deturpa a palavra de Deus é do engano. Aquele que vem a ter conosco, que não traz esta doutrina apostólica, não recebais em casa, então pouco o saudeis. Não devemos dar crédito a esses pregadores, perder nosso tempo ouvindo-os, embora somos livres para ouvir de tudo, mas perder nosso tempo ouvindo com eles. Então, é o que Paulo está dizendo, para que sejamos instruídos, para não ser levados por todo o vento de doutrina. Poxa vida, todo mundo chega dizendo o que quer. Não, eu vou para a Bíblia, eu vou porque a palavra de Deus diz, mas se de repente surge um pregador e dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus para os dias atuais, não é um livro sagrado, não é a Sagrada Escritura, tá? ou mesmo pegando os textos bíblicos e deturpando sua palavra, ou dizendo que Deus tem uma revelação nova para os dias de hoje, tá, querido? Então, a igreja madura, crescida na graça e no conhecimento, vai identificar que eles estão desprezando o santo livro, desprezando a santa e genuína palavra, a única revelação, tá? Desde os tempos apostólicos até os dias de hoje, até o fim, que Deus deu para a salvação da humanidade, para a salvação do homem, do ser humano, tá? Principalmente, obviamente, dos eleitos, né? Então, ele diz, nós não seremos mais enganados por esses homens que vêm com astúcia e enganam fraudulosamente, né? Fraudulosamente, ou seja, eles deturpam, fraudulam, não sei se essa palavra está certa, né? Eles fraudulam o evangelho, né? Tornam o evangelho uma fraude, né? Eles falsificam o evangelho. Como Paulo disse aos Coríntios, nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Então, aí nós crescemos e aprendemos. Esse é o quinto motivo, para que a igreja não seja mais levada por todo vento de doutrina. Toda hora é uma igreja, toda hora surge um movimento, tá? E hoje com a ascensão extraordinária das redes sociais, toda hora surge um profeta, um mensageiro, um pregador, um líder, trazendo uma revelação, uma doutrina, uma palavra nova. Então você não vai mais ser levado pelos ventos de doutrinas que surgem em nossa volta. Você vai estar alicerçado, firme sobre a rocha, que é Cristo, que é o próprio Evangelho, que é o verbo, a palavra de Deus. E ele diz, o sexto motivo, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, o sexto motivo é para que nós, ao invés de sermos enganados, vamos estar crescendo, vamos seguir a verdade, aliás, a verdade e o amor. E que verdade ele se referia? Tá? A verdade da Assembleia de Deus, a verdade da Batista, a verdade da Presbiteriana, a verdade da igreja pentecostal, neopentecostal, apostólica, não, a verdade bíblica. Tá? Ele diz, nós vamos aprender com esses ministros fiéis a seguir a verdade em amor e crescer em tudo naquele que é o cabeça, ou seja, Cristo.
do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, que ele usa uma linguagem alegórica, né? A igreja é um corpo, um organismo vivo, bem ajustado, né? O braço bem ajustado, perna bem ajustada, tudo bem ajustado para que o corpo seja perfeito, se movimente perfeitamente, tá? Ligado por todo o auxílio de juntas, né? Dizendo, ou seja, que o corpo ele é ligado assim, né? Tem os apóstolos, tem os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres, tem os irmãos, as ovelhas, os membros, os demais irmãos que congregam, todo mundo ligado ali, de forma homogênea, de forma uma união perfeita, pela doutrina bíblica, pelo Espírito que nos guia na verdade, tá? Então, essa igreja vai fazendo o aumento do corpo para a edificação em amor. Tá? Então, foi para isso que Cristo deixou as funções, os cargos, os ministérios eclesiásticos, apóstolos, né? Profetas, evangelistas, pastores e mestres, doutores, dependendo da tradução. Né? Então, deixou os apóstolos ali como sendo os primeiros, né, a quem Deus escolheu e deu-lhes a inspiração para trazer à luz a revelação. Apenas os apóstolos tiveram a inspiração, somente eles, tá? Somente os apóstolos, incluindo Paulo, obviamente, tiveram a inspiração, ok? E através dessa inspiração, Deus deu a eles a revelação única do Evangelho, que estava oculto desde os tempos eternos, mas que agora foi revelado por meio da pregação dos apóstolos. E a nós, os gentios, né, por meio da pregação do apóstolo Paulo, e claro, o Evangelho de Paulo é semelhante ao Evangelho dos demais apóstolos, ok? Não há diferença nenhuma. A diferença foi o povo a quem eles pregaram, tá? Uns pregaram para judeus, outros pregaram para gregos, outros pregaram para gentios de uma forma geral. Já Paulo pregou para eles todos, né? Como ele diz em Atos capítulo 26, né? Para judeu, para grego, para gentio, em todos os lugares. Enfim, então, será que quando Paulo estava pregando para os judeus, ele pregava um evangelho diferente? Não, ele pregava o mesmo evangelho que ele pregava para os gentios, tá? Porque como houve o concílio de Jerusalém, Atos 15, quiserem empurrar a goela abaixo a doutrina judaica, né, os ritos judaicos, e eles disseram assim, nem nós, nossos pais, os judeus disseram, nem nós, nossos pais aguentamos isso, como é que nós vamos colocar isso sobre os judeus agora? Ou sobre os gentios agora, né? Enfim, então, foi para isso, querido, que o Senhor deu essas designações eclesiásticas. Então, na igreja, precisa de uma liderança? Precisa, necessita. Isso é imprescindível, isso é inquestionável, tá? Agora, não uma liderança hierárquica, tá? Este manda mais, aquele manda mais. O apóstolo, o bispo, o pastor, o profeta, o evangelista, o mestre, são todos exatamente iguais aos demais irmãos. Não há ninguém ali maior do que o outro. Apenas eles receberam o dom de Deus, né, para exercer tal função dentro do corpo de Cristo, para exercer tal ministério dentro do corpo de Cristo, ok? E não como dominador do rebanho, como disse Pedro, tá? Mas como sendo um exemplo e conduzindo o rebanho na humildade e na simplicidade. O apóstolo Paulo deixou Tito em Creta para constituir anciãos, presbíteros, líderes, pastores que conduzissem o rebanho, mas não para terem isso como títulos hierárquicos, como expliquei no primeiro vídeo, que vai aparecer aqui, o card aqui, tá bom? Ou que está aparecendo aqui, né? Então, entenda isso, tá? Então, nós precisamos compreender isso. Então, nós temos que amadurecer, amados irmãos, porque hoje, infelizmente, muitos aproveitadores, aquilo que Paulo falou que ia acontecer lá em Éfeso, está acontecendo a mesma coisa hoje. Depois da minha partida, eu sei que vão entrar lobos cruéis dentro de vocês mesmos. No meio de vocês aí, da igreja, tem lobos, eles vão se manifestar, falando coisas perversas para atrair os discípulos para serem seus seguidores. E isso está acontecendo nos dias atuais, tá? Tanto racha, tanta divisão dentro das igrejas, mas não é porque a igreja, há um sistema religioso corrompido, caído, fracassado,
né, que fracassou na doutrina, que qualquer sistema, tá, que deturpe a palavra de Deus, distorça o Evangelho de Cristo, ou que ignore este livro como sendo de valor tanto histórico como espiritual para os dias de hoje, como doutrina para os dias de hoje, embora, obviamente, né, é preciso uma análise, uma interpretação, tá, para se compreender o que há nesse livro, entender que foi escrito para um povo, para uma época, tá, e saber a aplicação dele para os dias de hoje, tá? Então, por isso é preciso uma liderança qualificada por Deus, não por academias teológicas, mas qualificadas pelo próprio Deus, escolhidas pelo próprio Deus, tá? Não, hoje tem entrado esses lobos cruéis no meio da igreja, que tem falado coisas perversas para tornar os discípulos seus próprios seguidores, e não de Cristo. Tá, já tem gente até dizendo por aí que não precisa crer em Cristo para ser salvo. Já tem gente até dizendo por aí que não existe pecado. Não existe pecado. Entendemos que, quanto aos eleitos, nossos pecados foram apagados, esquecidos, jogados no mar do esquecimento. Mas o pecado existe sim, meu irmão. Nossos pecados foram aniquilados, apagados, perdoados, depois de nós ouvirmos o Evangelho e crermos em Cristo. Após isso, aí ele apagou e perdoou os nossos pecados, declarando-nos justos. Os demais ainda estão sobre os seus pecados, porque ainda, embora ouviram o Evangelho, mas não se converteram a Cristo. Mas já tem pessoas até dizendo que Jesus não volta mais, que o arrebatamento já aconteceu, que a Bíblia é um livro velho, que precisa, que não pode ser aplicado para os dias atuais, que a igreja apostólica não é o nosso modelo de igreja, embora a gente nunca vai conseguir chegar perfeitamente a sermos como a igreja apostólica, mas já tem gente dizendo isso. Então, e sem falar dos demais, né, que utilizam da Bíblia com malícia, com manobras diabólicas para explorar o povo, até o povo financeiramente, do mais rico ao mais pobre, sem piedade alguma. E eles se colocam na posição hierárquica de líderes, né? Tem uns que já se autoconsagram apóstolos, outros se autoconsagram bispos, se autoconsagram pastores para poder ter um título hierárquico alto para poder sair por aí mandando nas pessoas e exigindo das pessoas, porque ele é o pastor, e se ele amaldiçoar o irmão está amaldiçoado, o irmão não pode sair do ministério dele, porque senão o irmão vai para o inferno, se o irmão sair do ministério dele, o irmão está amaldiçoado, está debaixo de maldição, vai pagar o preço, aquela coisa toda. Mentira, tudo isso é engano. Tá? Tudo isso é engano. Então, a liderança constituída por Deus na igreja, no período apostólico, era uma liderança que exercia não com domínio, mas com humildade, com simplicidade, com singeleza de coração e de espírito, de fato conduzindo um rebanho, disciplinando quando necessitava, corrigindo, exortando. Você vê Paulo orientando Timóteo como é que faz essas coisas, né? Como é que disciplina, como é que corrige, como é que exorta, como é que trata cada um dentro da igreja, a autoridade pastoral de Timóteo, como Timóteo poderia exercer ou deveria exercer essa autoridade pastoral, mas não como um dominador do rebanho, como modelo, como exemplo, como um escravo dentro da igreja, como um servo dentro da igreja. Não para estar levando lata na cabeça ou fazendo tudo, claro que não, né? Mas para exercer o ministério dele com humildade para com os irmãos. Tá? Então a gente precisa compreender, crescer. Então é isso, meus amados irmãos, para isso o Senhor deixou essas funções ministeriais, funções eclesiásticas, ok? Então, essa palavra ela é muito oportuna porque tem muitas pessoas com dúvida quanto a isso, tá? Porque na igreja que muitos congregam, eles não aprendem doutrina, eles não aprendem a doutrina, eles não estudam a doutrina, eles não estudam a palavra de Deus, a única coisa que eles sabem fazer é campanha. Campanha por cima de campanha, campanha por cima de campanha, pegar envelope ungido, dar dinheiro, esperar a vitória, a conquista, esperar as coisas extraordinárias acontecerem, tá? Mas uma doutrina sólida, ensinada de forma metódica e sistemática, e expositiva, eles não têm aprendido.
Por isso nós temos uma total ignorância. Mas isso é exatamente, irmãos, é exatamente a estratégia de Satanás contra essas pobres pessoas. Porque enquanto eles forem ignorantes em relação ao conhecimento bíblico, eles serão escravos desses líderes maliciosos. Mas no momento em que eles entenderem que esse livro aqui, querido, é a palavra de Deus, válida ainda para os dias atuais, tá? Claro, nós temos ela dividida no Tanakh, né, que nós chamamos de Antigo Testamento, e temos ela também no Novo, aquele que nós chamamos de o Novo Testamento, o Novo Pacto, a Nova Aliança, tá? E a doutrina para os dias atuais, né, é a doutrina neotestamentária, que inicia-se após a morte, ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Ali inicia-se o novo pacto. Quando Jesus vai para a cruz, que ele morre, ele diz que é o sangue do novo pacto que ele está derramando, né? Então, o novo pacto começa ali, tá? Com a morte de Cristo. Então, nós temos aqui a doutrina pela qual nós somos instruídos, edificados em todas as épocas, tá bom? Então, está contida aqui. Qualquer um, como Paulo falou aqui, qualquer um que chegar descreditando este livro, levando você a desacreditar deste livro, doutrina contida nele, tá? Ou distorcendo ele, deturpando ele, você vai estar maduro, é para você estar maduro, não ser levado mais por todo o vento de doutrina. Mas como a igreja lhes é vedado o conhecimento, o estudo, tá? Tanto é que crente não gosta de estudo. Se você colocar um título de um vídeo, estudo da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, quase não vai ter visualização, tá? Mas se você colocar outro vídeo dizendo assim, alerta, a maior praga de todos os tempos, aí vai ter 1 milhão de visualizações. Por quê? Porque o povo quer saber de pseudas revelações e não quer saber do que a Bíblia diz, do que a Bíblia diz. E esse livro, querido, ele é atual. Muitas coisas nele já se cumpriram, outras estão se cumprindo hoje e outras ainda virão a se cumprir.